Pessoal, tudo bem? Um pedido de alguns colegas que já solicitaram um exemplo de torneamento com ferramenta acionada, né, radial, programando lateralmente. Então eu vou fazer esse exemplo aqui para explorar um pouco os ciclos do Sinomeric Siemens, né, para a gente entender um pouco do conceito de como o CNC processa, como ele calcula. O conceito é praticamente o mesmo, né, da usinagem na face, então não muda muita coisa, mas tem alguns detalhes diferentes, especialmente no ciclo de contorno, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês, né. Então, para quem está vindo pela primeira vez, eu estou aqui no Sinotrem, que é o simulador, né, para a gente instalar no PC, que é o sistema operacional do CNCs 828 e 840D. Vocês podem baixar aqui na página do CNC for You, né? Aqui na parte de download do Sinotrem. Então vou fechar aqui, vou voltar para o Sinotrem. Eu criei uma máquina Demulate mesmo, né, para fazer esse exemplo. Vocês também podem fazer aí no de vocês. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou aqui no Program Manager, né? Vou criar um programinha dentro da pasta de programa de peça direto, né? Para ficar mais fácil. Então, vou criar um programa no Shopturn mesmo, né? O Program Guide eu teria que ficar escrevendo a sintaxe de chamada de ferramenta, a rotação. No Shopturn a gente ganha tempo, os ciclos são os mesmos, né? A gente ganha tempo e o vídeo fica um pouco mais curto. Então, eu vou chamar aqui de exemplo lateral. Então, vamos lá. Começou o programa. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho que declarar, né, o meu blank. Então, aqui eu vou já até utilizar aqui o que eu já tinha aqui, já feito, né? Vamos lá. Pode ser um tubo, lembra? Relembrando aí, vamos colocar um cilindro mesmo, com um comprimento total de 150, né, considerando a fixação, e a parte usinável 100 milímetros, né? Isso aqui eu fiz uma alteração, eu vou colocar o valor original aqui no ponto de troca em relação a Z, até para mostrar para vocês o que acontece, que é aquele problema habitual do simulador em relação à máquina, né? Então vamos lá. Então esse aqui seria os valores originais que quando você cria um blank, o CNC carrega o retrocesso aqui de X e Z em 10 e o ponto de troca em 250, beleza? Então vamos lá, Vamos começar a explorar aqui os ciclos, né? Então, primeira coisa, eu vou entrar aqui nos ciclos de fresamento, né? Os ciclos ficam aqui nos menus, as tecnologias, né? Os ciclos ficam aqui nos menus horizontais e os ciclos aqui nos verticais. Então, vamos pegar o ciclo aqui, o primeiro ciclo de bolsão, né? Então, aqui, pessoal, o conceito é sempre o mesmo, né? Programando aqui através de parâmetros, Então, primeira coisa, eu vou ter que selecionar uma ferramenta, eu não tenho nenhuma ferramenta, né, na lista. Então, vamos retomar isso daí, vamos lá no offset, na lista de ferramenta, Essa aqui é a lista de ferramenta que ela nasce, quando é que você cria a máquina, ela já vem junto essa lista standard aqui. Então, aqui, se eu olhar, não tem nenhuma ferramenta que me ajude, né? Então, vamos criar uma ferramenta rapidamente aqui, Selecionei um lugar vazio, Aqui na vertical vou dar o ferramenta nova. Vamos fazer primeiro um fresamento. Então vamos pegar uma fresa aqui de topo, na posição vertical, né, que é o que eu preciso. Vou dar o OK, olha lá, ela veio para cá. Eu vou editar. Fresa 10 milímetros. Vamos fazer com 10 milímetros. Então vou dar um comprimento aqui para ela. Vamos lá, um valor aqui, que é tudo simulado mesmo. Então, 80 em X e 50 em Z, 10 milímetros de diâmetro com 3 cortes, né? Tá criada a fresa aí, Agora eu retomo lá para o Program Manager. Vamos começar o programa,
Então, primeira coisa aqui, vamos fazer um fresamento, ó, o bolsão. Então, lá. Primeira coisa, vamos selecionar a ferramenta que eu criei, né? Olha lá, fresa de 10 milímetros, aqui vou mexer um pouco no avanço, só para a gente relembrar os parâmetros aqui, ó, rotação. Esse aqui que é o importante, tá vendo? Ó? Eu posso fazer tanto frontal como lateral, então não muda muita coisa, ele já está pronto aqui para mim, né? Então pode ser externo ou interno. Aqui, olha lá, desbaste e acabamento, né? Se for fazer um chanfro ou bordo. O importante agora é esse cara aqui, ó. Então ele está me pedindo a referência que o CNC vai se basear. Então, ó, o Y0, a gente não tem o eixo Y na máquina, né? Ele vem, ó lá, exatamente da interpolação do spindle, né, do eixo C com o eixo X. Então a gente consegue programar como se fosse o eixo Y aí. Então aqui, ó, a posição do eixo Y, eu vou deixar inicialmente como 0. Depois a gente vai ver o que acontece fazendo esse exemplo aí. Então o meu Z0 seria a face, né? Aqui eu tenho 100 milímetros, ó. Então, vamos colocar mais ou menos o bolsão aqui no centro. Então, ó, vou colocar o quê? Z menos 50. Depois, se a gente precisar alterar, a gente altera. O X, olha, é o diâmetro original do cilindro, 100 milímetros. Né, pessoal, relembrando, quando você tem uma dúvida aqui no parâmetro, ó, do botão do Help aqui que te dá o texto, né? O conceito de cada parâmetro desse ciclo. Aí você vem aqui e finaliza a ajuda. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer um bolsão aí de 80 por 80. Estou com uma ferramenta de 10, então vamos deixar esse raio aqui de 5. Ó, por enquanto não vou fazer com nenhum ângulo, depois a gente pode alterar. E aqui vamos colocar essa profundidade aqui mesmo, né? 10 milímetros, né? Então aqui eu vou usar lá 50% da fresa, eu posso aumentar. Ele pode me dar vamos colocar aqui 85, só para demonstrar para vocês. Então, estou tirando 10 milímetros, vou colocar aqui 2 passos de 5. Não, vamos colocar aqui, ó, 3,5, vai. Fazem 3 vezes. Aqui sobre o metal para acabamento. E aqui para o simulador não faz muito sentido, isso aqui é para a máquina, como é que você vai fazer a imersão da ferramenta, a entrada da ferramenta, né? Se é helicoidal, oscilante, vou deixar o vertical mesmo, ó. Então vamos lá, ó. Eu vou aceitar aqui e vou fazer a simulação. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu vou colocar aqui em 3D, né? Ixi, já deu erro, logo de cara, né? Então, ó, vamos observar aqui. O que ele está falando? Ó, corrigir o ponto de troca da ferramenta, né? Ponto da ferramenta na zona de retrocesso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mostrar a trajetória de ferramenta e vou simular de novo, ó. É sempre aquele parâmetro, né, problemático aí, né? Então, ó, a ferramenta está vindo lá de cima. Deixa eu dar tirar um pouco aqui o zoom, para vocês entenderem, ó. Olha lá, a ferramenta veio aqui, ó, né? Porque o ponto está muito próximo, está em Z50. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou editar, ó, lá no cabeçalho e agora vou colocar aqui, ó, lá, o ZT de 50 para 300. Vamos aceitar, ó, e agora eu vou simular de novo, ó. Olha lá, se vocês perceberem aqui, ó, da onde ela veio para cá, para depois ela vir para a peça. Então, aqui eu já resolvi esse problema. Lógico que na máquina vai estar configurado corretamente, né? Então, deixa eu centralizar a peça aqui, ó, beleza. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deletar e vou desligar a trajetória. Se a gente precisar, a gente liga de novo. Então aqui, pessoal, vamos ver aqui no detalhes, vamos rodar a peça, até que está numa posição boa, né?
Então, ó, ele assumiu esse centro aqui como y0. Isso que é importante a gente relembrar. Então, agora aqui, por exemplo, vamos pegar aqui mesmo no fresamento, ó, a saliência ele só vai fazer no frontal, né? Se vocês olharem, tá vendo? Eu não tenho aqui o ciclo lateral, mas, por exemplo, uma ranhura eu poderia fazer lateral. Nem vou fazer porque o ciclo é muito parecido, não vai mudar nada praticamente. Seria um outro exemplo, ao invés do bolsão fazer uma ranhura, né? E o de gravação, que é interessante, depois a gente usa, né? Fresagem de rosca também não é só frontal, lógico, né? Então vamos lá, vamos pegar então agora um ciclo de furação, para a gente ver como é que ele atua aí nesse caso. Então vamos imaginar lá no bolsão de 80 por 80 que eu quero fazer uma furação. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui na lista de ferramentas, eu não tenho nenhuma ferramenta aqui, nada para fazer, né? Eu já vou fazer um furo profundo direto, o pessoal poderia centrar, né? Mas para a gente ganhar tempo também, o vídeo não ficar muito pesado. Então, vamos, desculpa, criar uma ferramenta, lá, ferramenta nova. Vamos pegar uma broca, né? Uma broca aqui, cadê uma broca helicoidal? Ó, na posição vertical. Então, vamos pegar uma broca, vamos meditar aqui 10 milímetros. Eu vou copiar, vou mudar o mesmo, sei lá, 75 e 55, comprimento 10. Está criada a ferramenta, você faz isso, ele já salva automaticamente. Então, eu vou voltar lá no Program Manager para poder abrir o programa, né? Então, beleza, vou aqui para a penúltima linha, se tiver na fim de programa, ele não faz nada. Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos usar o menu de furação, ó. Eu poderia fazer um furo de centro, ó, lá ele tem na lateral, mas já vamos fazer um furo profundo direto. Ó. Ele já está aqui na lateral ou frontal, nós vamos usar na lateral. Então, ó, vamos selecionar a ferramenta, ó, já está lá, é a broca, né, que a gente criou. Vou aumentar um pouco o avanço aqui, a rotação, já está no lateral, ó lá, externo ou interno. Se eu vou ter com eliminação de cavaco ou quebra de apara, né, ponta ou topo, ó lá. Então, aqui a gente não, eu nem tenho desenho de peça nada, vamos deixar aí, ó. Então, aqui a profundidade, vamos fazer um furo de 15, né? Aqui são os parâmetros de avanço, quanto que ele pode entrar na primeira etapa, né? O tempo aqui que a ferramenta fica embaixo, são os parâmetros aí do dia a dia que vocês já estão habituados. Então, ó, criei o ciclo, vou dar o aceitar, né? Então, agora falta o quê? Dar a posição do furo, né? Então, aqui, pessoal, vamos utilizar aqui os ciclos. Eu vou utilizar, podia usar a tabela aqui, mas vamos utilizar o ciclo manual, né? Então, aqui também eu tenho que definir, ó, ele pode ser frontal ou lateral. Posso trabalhar retangular ou cilíndrico, né? Então, vamos lá, ó, aqui que é importante, ó, aqui é o meu diâmetro da onde eu vou furar. Como a gente já tirou lá 10 milímetros, estava trabalhando em raios, não sei, vamos colocar aqui, ele tirou uma lateral, vamos colocar 90, vamos começar com a broca em 90 no diâmetro. Agora aqui tem que é importante, né? Eu tenho os meus pontos, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, eu vou mudar para exibição gráfica, ó. Não sei se no vídeo vai ficar muito claro. Então, se vocês observarem, ele me dá o Z aqui, né? Então a minha face estaria mais ou menos aqui e aqui a minha profundidade sempre negativo. E se vocês olharem aqui, ó, o eixo Y, né? Olha o meu zero de referência, ó. Tá vendo? Ele está aqui. Então, para baixo positivo, para cima negativo, né? Então, vamos imaginar isso aqui, esses 4 quadrados aqui como bolsão. Então, se eu quero fazer um furo aqui no primeiro quadrante, né? Relembrando, a gente fez o quê? 80 por 80, né? Se eu estou no centro, então aqui em relação ao Y, ó, se eu estou com 0 aqui, então aqui eu teria 40 positivo, aqui 40 negativo, né? E em Z, o que eu teria aqui? O meu 0 e aqui menos 80. Então, vamos imaginar um furo aqui, mais ou menos posicionar ele, tentar posicionar no centro. Então, aqui, ó, o Y0, Z0 seria o meu primeiro furo.
Então, eu quero ele mais ou menos aqui, então o meu y, ele está negativo, né? Se ele tem 40 negativo, vamos colocar mais ou menos na metade. Então, ó, vamos para a gente ver como é que fica, menos 20. O meu z está mais próximo do final da peça, ela tem 100, então, sei lá, vou colocar 80 aqui, ó. Beleza? Olha lá, apareceu, não sei se dá para ver aí, ele está aqui nesse quadrante. Agora eu vou fazer ele aqui. Então eu vou manter o quê? O meu y, só vou mudar o meu z. Então o meu y continua menos 20 e o meu z está mais próximo do zero, vamos colocar, deixa eu ver, menos 20 também, né? Olha lá, dá para ver mais ou menos aqui que está simétrico, né? Então agora o terceiro furo seria aqui no quadrante de baixo. O que acontece aqui, ó? O meu y ele passa a ser positivo, né? Então se eu coloquei menos 20 lá em cima, tá, agora tem que ser 20. E aí o z é igual ao menos 80, né? Ó, aparentemente está certo aqui. E agora nesse quadrante aqui é a mesma coisa, né? O meu y continua 20 e eu me aproximo da face z menos 20 para ficar igual do que eu fiz lá em cima. Então, estaria aqui a nossa furação. O importante aqui, pessoal, é determinar como é que funciona o cálculo do CNC através aqui da posição das coordenadas, né? Então, não é tão complicado assim. Então, eu vou aceitar. Olha lá, o ciclo está conectado aqui, se vocês olharem, né? E agora eu vou simular para a gente ver, ó. Vai fazer o bolsão primeiro, né? Olha lá. Os 4 furos, né? Pode até trazer um pouco mais para dentro aqui. Deixa eu rodar um pouco a peça, só para a gente fazer essa ilustração, né? Aqui eu posso inclinar o bolsão, por exemplo, aqui só dar um exemplo rápido, ó, do ciclo. Por exemplo, aqui na inclinação, vou mudar aqui que seja 10 graus, ó, só 15 graus, né? Fazer um teste aqui, ó. Olha lá. Ele já me mostra aqui, só que a minha furação vai ficar fora a posição, né? Eu teria que mudar ela. Primeiro vamos simular para a gente ver, ó. Aí eu posso trabalhar ela de alguma maneira, né? E mudar a posição lá. Então o ciclo, pessoal, torna tudo muito fácil, né? Então aqui eu posso depois fazer uma alteração, trazer, por exemplo, olha como é fácil editar as posições, né? Aqui onde está, por exemplo, Z-80, ele está pegando lá no fundo, então a gente pode colocar, por exemplo, menos 60, né? Menos 60, e o Z aqui onde ele está menos 20, podemos fazer menos 30, por exemplo, né? Vamos ver se vai dar certo, ó. Só um exemplo, hein? Então vamos simular de novo. Aqui eu estou com 115, né, do override da simulação, para ir um pouco mais rápido, ele está acelerado, né? Ixi, foi muito... Aí a gente tem que ir brincando com as posições, né? Que eu também tenho que mexer em Y aqui. Então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos explorar um outro ciclo aqui, ó. Então, de furações, por exemplo, se eu quisesse continuar com rosca, é só copiar a posição, né, e preenchendo os ciclos aí, né? Aqui tem as tabelas isométrico, tá tudo pronto aqui para vocês, né? Ou se você quer fazer manual, né, sem tabela, você calcula o BSW, BSP. Aí é só copiar a posição, criar o ciclo e copiar a posição, né?
Então, ó, vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar aqui no fresamento, ó. Vamos utilizar o ciclo de gravura, né? Então, vamos lá selecionar. Eu não tenho a ferramenta aqui de ponta esférica, apesar dela estar aqui. Então, novamente, vamos lá na lista. Aqui a ferramenta nova. Então, é uma fresa, né, ó, de ponta esférica cilíndrica. Esse cara aqui, ó, nessa posição. Mesma coisa, ó. Então, vamos dar aqui um comprimento 90, 80. 2 milímetros com 2 cortes, já dá para a gente fazer a gravação ali. Então, vou chamar o programa, ó, na penúltima linha, entrei aqui no fresamento, ó, e vou fazer o ciclo de gravura, né? Então, vamos selecionar a ferramenta que eu criei, tá aí. Os avanços, rotação, ó lá, vai ser lateral ou frontal, nós vamos trabalhar lateral, né? Externo. Primeiro aqui vou fazer o texto espelhado, não, também não vou fazer em ângulo, porque senão vai ser difícil de acertar, né? Fazer linear. Vamos escrever aqui, ó, Sinomeric, né? Escrever em letra maiúscula. O importante, pessoal, é esse cara aqui novamente. Eu estou dando a referência, ó, eu que defino para o CNC. Então a minha escrita vai ficar centrada aqui, tá vendo? Ó? E eu que estou determinando. Ó, se eu mudar aqui, ó lá, ele muda o ponto de referência do início da frase, né? Eu vou deixar no centro que é mais fácil. Agora vem esse cara aqui, ó. Vamos mudar para exibição gráfica. Ó. Por enquanto eu não consigo ver nada aqui, né? Então, ó, vamos lá, o Y0, vamos imaginar. Lá no bolsão, o que a gente fez? A gente criou o bolsão, né, de 80 por 80, então ele ficou Y menos 40 até 40. Então, para não casar e estragar a peça, vamos criar esse contorno para mais de 40 no Y. Né? Então, a gente aqui, ó, o que a gente pode fazer? Vamos colocar aí, vamos olhar, 40, vamos colocar ó, mais ou menos o dobro, né, no 80, vamos ver depois como é que fica. Então, Y80, o meu Z, vamos colocar aqui agora a exibição gráfica, por enquanto não dá para ver, o meu Z menos 50, que seria o centro lá da peça, o meu X é o diâmetro aonde eu quero escrever, né? Então, a gente vai escrever, por exemplo, dentro lá do... vamos escrever dentro do bolsão. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o Y, a gente pode colocar como 0, né? O Z menos 50, né, que seria a coordenada lá, e o X 90. Olha lá, agora eu consigo visualizar aqui graficamente melhor, ó. Então, ó, ele estaria nesse sentido aqui, vamos colocar um ângulo aqui de 90 graus. Vamos ver se vocês conseguem perceber aí, ó, tá vendo? Eu vou dar um Enter, ó lá. Ele está quase no centro aqui da escrita, né? Mas ele está bem exatamente no centro, é que a gente inclinou, né? A gente inclinou quanto lá aquela hora? A gente inclinou 15 graus, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 75 graus, ó, não. Vou colocar 90 mais 15, 105 graus, ó lá. E tentar acertar aqui a posição. Então aqui, ó, a minha coordenada em relação a Z, vou trazer um pouquinho para cá, menos 45. Olha lá. Agora ele está quase no centro, né? E em relação ao Y, acho que está bom. Agora vamos aumentar um pouco o tamanho da letra, ele vai mudar tudo aí, né? Que é o X1, é o tamanho da letra, ó. Deixa eu tirar aqui da exibição gráfica. Não, desculpa, o X1 é a profundidade. Então, se a gente tirou 10 milímetros, vamos colocar agora 10,5, né? Para ele só tirar meio milímetro para a gente escrever. Vamos ver a exibição aqui, agora eu vou aumentar o tamanho, vou dobrar, né? Vamos ver, ó, vai ficar grande. Então, vamos colocar aqui, ó, 8. E a distância entre letras, 3 milímetros. Acho que vai ficar suficiente, ó.
Então, olha lá, eu vou aceitar e vou simular. Vamos ver o que vai acontecer aí, ó. O importante é mostrar os recursos do ciclo, né? Fez os furos e agora lá. Então vou rodar um pouco a peça aqui. Primeira coisa, preciso espelhar a escrita, né? E aqui ficou bem próximo aqui do furo. Então, vamos lá. Eu vou editar. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, está com 105, vamos ver com 100 graus, ó, como é que ela melhorou um pouco, né? 100 graus, e aqui eu vou colocar espelhado, ó. Vamos lá, vamos simular para ver. Isso é interessante do ciclo, pessoal, é muito simples de editar, né? De testar, você está no simulador, então se torna tudo mais fácil. Vocês podem fazer aí na máquina de vocês, é um torno demo mesmo, né? O demo leite, aí no simulador com ferramenta acionada, então não é complicado. Olha lá, ficou aqui, eu quero escrever, por exemplo, ele ao contrário, né? Então vamos lá. Como é que eu posso fazer aqui? Vamos dar um tombo nele de, vamos ver, 280 graus. Simular de novo, tem que ficar testando, essa é uma parte mais, né? Agora melhorou, né? O que eu fiz aí? Eu dei um tombo de 180, estava 100 graus, coloquei 280, né? Então, beleza, ó. Então, até aqui legal, deu para a gente explorar aí os ciclos, né? Tá bem profundo aqui a escrita, pode até diminuir um pouco. Dá até para aumentar um pouco a distância. Vamos ver aqui, ó. Eu vou aumentar, depois a gente simula de novo, né? Pois é, ó, a gente vê como é que fica. Agora, o que eu quero fazer? Mostrar para vocês como é que funciona o ciclo de contorno, né? Então, vamos lá, ó. Torneamento de contorno. Eu consigo fazer um contorno aí. Então, novo contorno. Então, vamos colocar aqui contorno. Então, eu vou fazer um desenho qualquer. Então, vamos pensar aqui. Primeira coisa, ele já está me pedindo o ponto inicial do contorno. Então, nós vamos trabalhar aqui com... pera, deixa eu cancelar aqui, ó. Fresamento de contorno. Opa, peraí. Fresar, ó, fresamento de contorno, novo contorno. Então, opa, peraí, deixa eu cancelar, vou apagar esse cara aqui, ó. Editar, vou cortar ele aqui. Então, estava aqui, eu vou no fresamento de contorno, ó. Novo contorno, vamos chamar aqui contorno. Olha lá, se vocês perceberem, ó, eu estou trabalhando agora na lateral, tanto que ele está me dando a coordenada Y e Z, né? Então, olha lá, primeira coisa, o diâmetro original, nós vamos fazer um contorno fora lá do bolsão, 100 milímetros. Não, agora é importante isso aqui, o Y. Lembrando que o meu bolsão está entre Y menos 40 e 40, então eu vou tirar ele um pouco fora, para ele não matar ali, né? Não fazer em cima do bolsão. Vamos colocar aqui, ó, 75, vai. Vamos começar 75 com o Z um pouquinho mais próximo lá da peça, sei lá, menos 60. É meu ponto inicial, pessoal. Nós vamos fazer um contornozinho aqui, ó. Então vamos lá, vou dar o aceitar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o segmento inclinado, ó.
Então, segmento inclinado, por exemplo, eu comecei 75, vamos fazer tipo um losango, né? Vamos fazer aqui, ó, o Y 60 e o Z, sei lá, de 60 menos 50, vamos ver. Olha lá. Fiz aqui um segmento inclinado, vamos fazer um raio aqui também, um raiozinho de 2. Beleza? Então agora eu vou fazer esse outro lado aqui, vamos pensar aqui, ó, então eu vou fazer ele inclinado. Então eu vou voltar aqui para o Y, né, 75. E agora, como eu fiz menos 60, vamos ver, vou fazer, olha, está menos 50, então Z menos 40, vamos ver como é que fica. Olha lá. E o raio também de 2. Então vou fazer isso aqui, vou fazer igual embaixo, né? Então novamente, olha lá, o segmento inclinado. Vamos ver aqui o Y mais ou menos lá embaixo, 5 somar, acho que 90, né? Com Z, vamos ver se dá certo. Z menos 50. Acho que ficou grande, né? E um raio de 2. Olha lá. Isso, 90, né? Aqui era nessa altura, e agora a gente vai fechar ele aqui, pessoal, sempre dando o ponto final, né? Que aqui seria onde a gente começou. Então, inclinado, aí a gente começou, lembra, o Y 75 com o Z menos 60. Aí cada um faz o contorno da maneira que quiser, né? Só um exemplo aqui, ó. Um raio de 2 aqui para ficar igual. Olha lá, então esse aqui seria o meu contorno, né? Então, ó, vamos lá, vou aceitar o contorno. E agora tem que determinar aqui a minha usinagem. Por exemplo, eu posso usar, olha lá, um bolsão, né, ó. Ele tem a frontal e lateral, mas eu vou usar a fresagem do curso mesmo, né? O ciclo de fresagem. Vamos fresar em torno desse contorno que a gente desenhou. Primeira coisa, vamos selecionar a ferramenta. Vou usar essa fresa de 10 mesmo, depois a gente vê como é que fica. Aumentar o avanço aqui, a rotação por 3.000, na lateral já está certo, ó. Se eu vou usar a esquerda, né, para frente ou não, tá correto. Agora o meu X aqui, ó, é o diâmetro, que é o 100, né, que a gente vai fazer fora lá do bolsão. A minha profundidade aqui, vamos fazer uma profundidade de 10, vai. 10, com um passo de 3,5, fazem 3 vezes, sei lá. Sobre metal para acabamento, a mesma coisa que como você vai entrar com a ferramenta aqui no simulador, não pode ser vertical ou um quarto de círculo. Vou deixar ele em linha reta mesmo, né? Aqui são parâmetros mais para programação, para a máquina em si, né? Então vamos ver que bicho vai dar aí, ó. Então, olha lá, vou aceitar e agora eu vou simular. Então, pessoal, vocês podem utilizar o ciclo de contorno como recurso. O importante é imaginar como é que você faz o desenho ali em relação a Z e Y, né? Como é que o CNC trabalha esse tipo de parâmetro. Então, olha lá, ele fez o sinumérico e agora, na teoria, ele tem que fazer fora isso, olha lá, exatamente aí, ó. Né? Então, eu posso continuar programando, vamos rodar aqui a peça, né, ó. A ideia é mostrar esses recursos aí para vocês, né? Deixa eu até rodar ele um pouco aqui. Mas eu acredito que já tenha dado para vocês terem uma ideia, né? Não tem muita diferença de você trabalhar aí radial ou axial, né? Os ciclos são os mesmos. O que muda, lógico, é o conceito de coordenadas, né? Isso que eu queria mostrar aí para vocês em detalhe. Tá bom, pessoal? Agradeço aí mais uma vez a atenção. Eu vou postar o vídeo lá, como sempre. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Obrigado.